Paz do Senhor, povo de Deus. Queridos, iremos assistir um vídeo e vamos depois comentar a respeito deles. Vamos assistir o vídeo. Os corruptos, canalhas, bandidos desta nação, continuem roubando, roubem mais, haverá um dia de prestação de contas, e Deus vai chamar vereador, prefeito, senador, deputado federal, deputado estadual, governador, ministro. Deus vai chamar presidente da república, vai, sacerdotes. E Deus vai requerer a vida de toda prostituta. Ele vai requerer do cafetão a vida de toda prostituta que ele destruiu. Haverá um dia de prestação de contas e Deus vai requerer dos grandes bancos do mundo as suas burras cheias de dinheiro, às custas da miséria do povo. Haverá um dia de prestação de contas e Deus vai requerer dos grandes laboratórios do mundo. As epidemias que estão assolando o continente africano, está matando os africanos, e eles não fazem nada para resolver o problema dos africanos que sofrem. Haverá um dia de juízo, haverá um dia de prestação de contas, e Deus vai chamar a prestação de contas, e vai requerer todo o adultério que nunca foi confessado, todo aborto que foi praticado e que o inocente foi impedido de viver. Haverá um dia de prestação de contas. Essas crianças que nunca nasceram clamam a Deus por vingança, e esse dia está chegando. O grande dia da ira de Deus vai ser derramado sobre a terra. Haverá um dia de prestação de contas e Deus vai requerer toda a mentira que foi dita de cima de um púlpito. Todo pregador, mercadejador do evangelho, todo cantor, todo líder religioso, todo pastor que foi omisso, que foi irresponsável com o rebanho, todo mercenário que deu o rebanho de mãos beijadas para o lobo. Haverá um dia de prestação de contas. Eu quero dizer aqui hoje à noite, com respeito aos nossos mandatários, com respeito aos que estão em eminência, e nós até oramos por eles, com respeito aos nossos amigos aqui, candidatos que estão pleiteando um cargo político, mas eu quero dizer aqui, políticos corruptos desta nação, pode continuar roubando mais, roubem mais, tem problema não, roubem à vontade, pode continuar roubando, pode continuar fazendo leis injustas para oprimir o pobre, para matar o velhinho na fila da previdência, não tem problema. A Bíblia diz: quem é limpo, limpe-se mais ainda. Quem é impuro, seja mais impuro ainda. Quem é justo, faça mais justiça. E quem é injusto, pratique mais injustiça ainda. Então, não estou generalizando, mas se a carapuça serviu, é para os políticos corruptos, canalhas, bandidos desta nação. Continue roubando, roubem mais, roubem mais. Queridos, acabamos de assistir o vídeo. Creio que os irmãos também têm assistido. E é interessante como o nosso querido pastor, ele se expressa em relação ao país. Eu tenho outra pregação que fala a respeito do país. O nosso Deus jamais ele vai estar preocupado com a vida financeira, política ou econômica de um país. Não vai. Porque quem atrai esse mal somos nós, somos o próprio povo que atrai esse mal para si. Principalmente a parte que cabe aos ministros da economia. Se você vê um país que tem uns ministros, não estou falando só do Brasil, que não sabe um A respeito da economia. Como é que um país desse ele vai crescer? Não vai. A tendência é só diminuir. Eu vou falar um pouco em relação à economia, porque é isso que o nosso país está passando. É culpa dos políticos? É claro que é culpa dos políticos.
Mas você acha que o nosso Senhor Jesus Cristo está preocupado com o político? Se engana quem estiver pensando desse jeito. Com o presidente? Muito menos. De maneira nenhuma. Essa história de profetizar que o presidente A vai assumir, que o presidente B ele vai sair porque Deus vai tirar, isso não acontece, gente. A Bíblia diz no livro de Reis o seguinte, que Deus, ele estabelece reino e tira reino. Mas é Deus, isso eles falavam lá no tempo de Israel. Olha a distância que nós estamos, a época e data. Pelo amor de Deus, vamos abrir a mente para estas coisas. Púlpito não é lugar para estar se tratando de política, dizer que o político está roubando, está matando, que Deus vai pegar ele e vai matar. Não. O político, ele é tanto ou quanto qualquer outro que vive em pecado e que precisa se arrepender e aceitar Jesus e se tornar verdadeiramente um servo de Deus. Aí sim, quando ele se tornar um servo de Deus, obediente a Deus, abnegar-se de toda, vamos dizer, daquela vida boa que eles têm, aí sim, ele realmente, o nosso Deus vai ter preocupação na salvação dele. Entenderam? Não é na vida social ou financeira dele. Não. Para você ter uma ideia, 41% da população brasileira foram entrevistadas e elas dizem que se tivesse a oportunidade, alguma chance, iria embora do Brasil. Sabe por quê? Porque vê um caos bem na frente do Brasil. O caos no Brasil ele é iminente. Se nós continuamos da maneira que estamos, é claro que o Brasil vai entrar num estado muito difícil financeiro. Outros países, não vou nem falar de outros países, mas tem outros países que entraram nesta linha de pensamento, nesta linha em relação ao financeiro, e todos estão quebrados. Será diferente o Brasil se continuar desse jeito? De maneira nenhuma, meus queridos. Deixa eu lhes dizer uma coisa. O Brasil, neste exato momento, ele está devendo 6 trilhões e meio. Olha aí. Mas enquanto o Brasil está devendo 6 trilhões e meio, se abrir mais um ministério, uma secretaria, sei lá o que é, levantar alguém para dar dinheiro para outros países. Como é que eu não tenho dinheiro e vou dar dinheiro aos outros? Aí se levanta pastor para ir para um púlpito e dizer que Deus vai requerer desses homens. Não, isso aí fala da grande tribulação, isso aí fala quando depois do arrebatamento da igreja, aonde a igreja sobe para o céu, depois que são julgados, não ser julgado, o julgamento de Deus é para dar galardão para a sua igreja, porque o nosso Deus vai julgar na terra, mas quando ele vai julgar na terra, toda a população, toda a humanidade, será quando a igreja descer do céu, e por 1000 anos, o Senhor Jesus Cristo em Jerusalém, ele monta ali um grande exército com a sua igreja. Não é exército armado com fuzil, nem com metralhadora, não. De maneira nenhuma. É a palavra de Deus. É o que está escrito lá no livro de Apocalipse. A espada aguda que sai da boca de Deus. É a palavra. É com esta palavra que o nosso Deus vai julgar o mundo. Mas é aqui na terra. Entenderam, meus queridos? Não é assim de qualquer jeito não, de qualquer maneira, mas não é de maneira nenhuma. Queridos pastores, usem o púlpito para pregar arrebatamento. Use os púlpitos para pregar que o povo se arrependa dos seus maus caminhos, dos pecados que cometeram. Quando assim começamos a agir, nós vamos começar a ver a glória de Deus em relação à conversão de almas. Mas eu dizer que Deus vai castigar os homens pelo sangue das meretrizes que foram derramados, querido, foi elas mesmas quem procuraram. Como é que o nosso Deus vai se levantar se eu tomei a decisão, eu tenho pai e mãe, cuida de mim o tempo todo, e quando eu atinjo uma maturidade minha, eu tomo a decisão de entrar pelo caminho errado. Sou eu o culpado? Claro que sou eu o culpado. Foi eu que tomei a decisão. Sou eu que vou arcar as consequências. Sou eu. E não o deputado fulano de tal. Não, o deputado fulano de tal não tem culpa nenhuma.
Tem muita gente botando um monte de lei, botando culpa nos outros e se escondendo, maquiando, se mascarando daquilo que está fazendo, se escondendo e botando alguém na frente. De maneira nenhuma. A palavra diz que é sim, sim, não, não. Eu não posso fazer uma coisa e jogar para outro e simplesmente eu sair ileso, não. Se eu pequei, eu vou pagar pelo meu pecado. Se a dona Meretrize pecou, ela vai pagar pelo seu pecado. Se o doutor ladrão roubou, ele vai pagar pelo roubo dele. Está entendendo? É ele. Ele não vai pagar por outro, não. A Bíblia diz que o pai não paga pelo pecado do filho e nem o filho pelo pecado do pai. Então como é que eu vou abrir a minha boca e dizer que os homens que estão, os nossos legisladores, nossos políticos, não é, de modo geral, eles vão pagar porque a nação está andando com, vamos dizer, com as pernas bambas, joelhos totalmente desconjuntados, tornozelos frouxos. E como é que eu vou dizer que é eles que vão pagar? Não. Isto aí é simplesmente algo que está acontecendo porque o próprio povo escolheu. Se o povo escolheu, agora vai ter que arcar com a sua escolha. Não tem menorzinho para um e maior para outro, não tem. Esse ensina não, é a palavra, irmão. Não adianta a gente querer fazer com que o povo comece a sentir pena de si mesmo, porque eu estou agora falando palavra para massagear o ego dos outros. Mas eu não vou massagear o ego de ninguém. Não, de maneira nenhuma. Nem quando eu ainda vivia no mundo eu massageava o ego de ninguém. Agora imagina, servo do Senhor, sabendo das palavras do Senhor. Glória a Deus. E como é que agora eu vou pegar e simplesmente aceitar uma palavra dessa e dizer que o meu pastor está certo? Ô, meu pastor, em nome de Jesus, volte a pregar a palavra de Deus. Não se detenha, não se atenha a coisas deste mundo, porque o mundo, ele passa bem com a sua concupiscência. Está lá em 1 João. Hein, meu querido? O mundo, ele passa bem. Está pensando que o mundo está achando ruim a prostituição? Não está, não. O roubo também não está, não. O Senhor está se preocupando à toa. O mundo está passando bem. Vamos pregar a palavra de Deus, que essa traz salvação. A Bíblia diz, glória a Deus, lá no livro de 1 aos Coríntios, glória a Jesus, 1 aos Timóteo, capítulo 3, versículo 15, que diz que a coluna, baluarte, é a igreja. Essa sim é a sustentação da terra. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo tirar a igreja da terra, a terra será um caos total. Isso que a gente está vendo acontecendo, meu querido pastor, não é nada, não é nem o começo, é o princípio das dores que está ainda por vir. Tem coisas muito piores que vão acontecer. Imagine que se o país continuar do jeito que estamos, gastando do jeito que estamos, sem estar garanhando ou sem estar colhendo o suficiente para cobrir aquilo que eu estou gastando. O que é que acontece de um recipiente ou de um saco onde ele está cheio de terra? Se eu tirar a terra, se eu for tirando aquela terra e se eu não for repondo, me diga o que é que vai acontecer? Simplesmente o saco vai ficar vazio, o recipiente vai ficar vazio. E quando ficar vazio, logo a gente vai ver que, em outras palavras, em um andágio se diz que sacos vazios não se seguram em pé. Pronto, é aí que o Brasil está. Não adianta querer crucificar os outros se nós mesmos estamos andando. Quem foi que escolheu? Foi o povo. Quem é que tem que sofrer? O povo. Se o povo escolheu, tem que sofrer. Então não vai dizer que o político ele vai para o inferno porque ele está trabalhando daquela maneira. Olha, foi o povo que botou. Quando o povo escolheu Saul, o que foi que o nosso Deus falou para o povo? Disse, olha, vocês não estão querendo que eu continue tomando conta com vocês através dos meus juízes.
E isso Deus usando Samuel. Deixa eu lhe dizer o que é que um rei faz. O rei, aquilo tudo que é seu, vai ser do rei. É só ele pedir. É só ele dizer: eu quero a sua filha. Você tem que mandar a sua filha para o rei. Eu quero as suas terras. Você vai ter que dar suas terras para o rei. Eu quero tudo que você tem. Você vai dar tudo para o rei. Tanta coisa. E era para dar de bom grado. Porque se não desse de bom grado, era morto. E aí? Será que lá era mais difícil do que agora? Querido, quando o povo viu que não estava dando certo Saul, começaram a se espernear. Porque o nosso Deus, ele está muito preocupado com a igreja dele, com a sustentação, com a coluna. Amém? Então, queridos amados, em nome de Jesus, vamos pregar a palavra de Deus, porque essa sim é saudável. Vamos dizer que Jesus Cristo salva. Vamos dizer que Ele cura, que Ele batiza com o Espírito Santo. Amém? Mas esta palavra é pesada porque tem muito sendo perseguido por causa desta palavra. Mas ela é boa, é agradável. É agradável sofrer pelo amor do Evangelho. Glória a Deus. Então, amados, eu não estou aqui querendo ou ignorando de maneira nenhuma. Não me temos como ignorante a respeito deste tratado qual estou falando nesta manhã, ou deste tratar que eu estou falando nesta manhã. Porque é necessário. Porque se a gente for... Isso já é a segunda, a terceira pregação, muitas pregações que eu tenho ouvido falar a respeito que Deus vai pegar a nação, ali é o povo da nação, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, vai fazer, mas nos últimos dias. Não é agora não. Agora é só o começo de tudo para quem está ainda para vir. Então não precisa a gente estar se precipitando, ir para os púlpitos e pregar agora coisas que Deus não está falando. Porque eu tenho convicção, pastor, que Deus não falou isso para o senhor, não. O senhor pode ter montado um esqueleto de pregação. Ficou até boa, ficou bonito. Mas ficou o esqueleto da pregação. Porque se Deus falou na sua boca, querido, então eu sou mentiroso. Nisso aí, Deus não falou na sua boca, não. E está existindo muita pregação que está querendo trazer emoção para aqueles que estão ouvindo a pregação. Vamos deixar de pregar emocionalismo, querer emocionar o povo, trazer o povo para criar uma estratégia para chamar a atenção do povo. Não. O que o Senhor falou vai acontecer. Mas lá, quando Jesus Cristo descer com a sua igreja, amém? Até agora a igreja é a sustentação da terra. Então vamos falar da igreja. A paz do Senhor e até o próximo vídeo. Perdão, mas deixa eu dizer uma coisa. Eu preciso dos seus comentários para me dizer o que é que vocês acham a respeito desta palavra, tanto dessa que eu estou falando, quanto a do nosso pastor. A paz do Senhor e até o próximo vídeo.